Olá, estamos de volta para mais uma aula. Nessa aula eu vou continuar com os efeitos. Eu vou remover esses efeitos que eu tenho aqui nos meus objetos, para que eu possa mostrar os outros, né? Senão fica muita coisa, a gente não consegue ver direito o que está fazendo. Deixa eu pôr uma cor mais escura nesse meu texto. Vou selecionar o meu objeto, que pode ser um texto, pode ser qualquer outro objeto que eu tenho aqui. Filtros, nós vamos agora para sombra. Sombra e brilho. Então, aqui eu tenho a opção brilho, brilho interno, sombra, sombra interna e sombra sólida. O brilho, ele vai aplicar um brilho em volta do teu objeto. Aí, aqui eu escolho a cor que eu quero para esse brilho e o tamanho dele. Se eu quero mais distante ou menos. Então, eu escolho aqui. A opacidade, se eu quero ele mais claro ou mais escuro. A suavidade, se eu quero ele mais definido ou mais suave. O deslocamento, se eu quero deslocar ele para um lado, para o outro, para fora, enfim, do meu objeto. Então, esse é o brilho. Eu vou remover e vou aplicar o brilho interno. O brilho interno para o texto, ele quase não aparece, porque o texto é muito fino. Então, eu vou tirar e vou aplicar num objeto aqui. Brilho interno. Ele cria um brilho na parte de dentro do objeto. Aí, aqui eu tenho a cor. Então, eu posso escolher a cor que eu quero para esse brilho. E também posso escolher a opacidade, a suavidade e o deslocamento, se eu quero mais para dentro o brilho ou menos, ok? Então, esse é o brilho interno. Ainda eu tenho a opção de sombra, ele vai criar uma sombra aqui no meu objeto. Posso escolher o tamanho da sombra, a cor da sombra, mais clara, mais escura, opacidade, suavidade, direção, para que lado que eu quero a sombra, para cima, para baixo. Escolho a sombra aqui para o meu objeto também. A sombra fica bem bacana para o texto. Eu vou escolher aqui, deixa eu clicar aqui no meu texto, sombra. Aí, deixa eu pôr deixa eu trocar a cor desse texto. Aí, eu posso trabalhar também a mesma coisa. Cor, opacidade, distância e assim por diante. O próximo que nós temos aqui, sombra interna, é uma sombra para dentro. Eu vou pôr num objeto aqui, porque senão não vai dar para ver também no texto. Então, sombra interna. Vou tirar o contorno, porque senão não dá para a gente ver direito. Ele cria uma sombra para dentro. Então, aqui, ó, ele criou a sombra. Vou clicar 2 vezes para editar, posso definir o tamanho, cor, opacidade, as mesmas coisas ali, para sombra interna. Ainda nós temos a sombra sólida. A sombra sólida, olha que interessante, ela cria um objeto 3D. Então, eu escolho o ângulo, eu quero um ângulo, aí eu viro para qual lado que eu quero. Tá? A distância, se eu quero mais pertinho, mais grande. A cor, se eu quero uma cor sólida, aí eu posso escolher a cor, ou se não, ele pega de acordo com a cor do meu objeto aqui, ele suaviza um pouco e cria naquela cor. Aí eu clico em OK. Se eu trocar a cor desse objeto, ele troca também a cor do efeito. Escolher um gradiente. Não vou pôr branco, senão não vai aparecer. Um azul escuro, um azul claro, e aí ele vai aplicar aquele efeito lá. Isso eu posso pôr também para qualquer objeto. Vou pôr para o meu texto. Daí, para o texto, ele fica também como se fosse um efeito 3D. Vou dar um OK e vou pôr um contorno no meu texto. Olha que bacana que fica. Então, posso definir uma cor de contorno, que daí ele fica mais
visível, né? Certo? Então, dessa forma, você pode aplicar também os efeitos de sombra e brilho nos seus objetos. É só escolher aquele que você quer para o teu objeto naquele momento. Era isso que eu tinha para mostrar nessa aula. Até a próxima!